Pessoal, novamente, continuação do vídeo, né? No caso do calor sensível, tá? A temperatura, né, está relacionada à energia. Então, aquilo que eu falei para você, né? Quanto maior a quantidade, né, de moléculas, no caso da jarra, a gente vai ter que dispor de muito mais energia, né, para aquecer, né, essa temperatura, né? Então, a gente vai precisar de muito mais do que calor. Né? E calor é o que? Né? O calor nada mais é que um mecanismo capaz de transferir energia. Tá? É um mecanismo capaz de transferir a energia e aumentar a temperatura dos corpos. Tá? Isso a gente denomina como calor. Aqui, ó. Eu já estou definindo, né, o mecanismo de energia de modo microscópico. Né? A gente tanto observa o calor, né, como sente. Né? Aí ocorrendo, né, ocorrendo das regiões de maior temperatura para menor temperatura, tá? Então isso ocorre de regiões de maior para menor temperatura, tá? Então a quantidade de energia transferida é chamada de Q, tá certo? Esse daqui a gente vai estar utilizando algumas formulinhas, onde a gente vai ter alguns termos nesse sentido. Então Q é o que? A quantidade de calor, tá certo? Então quantidade de energia, né, o mecanismo de energia que está sendo transferida, né, e o mecanismo que a gente utiliza é o calor, tá certo? Sendo que a unidade de medida é chamada de joule, e o joule ele tem uma unidade de medida, né, ou caloria, que é chamado uma caloria, um cal, que é aproximadamente, né, um valor fixo, né, de 4,18 joules. Então uma caloria, né, equivale a mesma coisa que 4,18 joules, tá certo? Tá? Vamos analisar o processo de variação de temperatura, sendo que a quantidade de temperatura é proporcional, tá certo? Aí a gente vai ver uma formulinha, né, tá? Que a quantidade de temperatura é proporcional à sua massa. Então, para a gente aquecer um determinado produto, um determinado material, então quanto maior for sua massa, né, mais energia a gente vai ter que dispor, né, para aquecer esse material. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente, né? Quanto maior a massa, mais energia, né, mais temperatura vai ter que ser necessário, né? Seria o aumento de temperatura aqui no caso, né? Aumento de temperatura, né? Para poder, né, pode ser representada pelo símbolo proporcional. Isso aqui é o símbolo proporcional, tá? Então, quanto maior a massa, né, do material, mais temperatura a gente vai ter que dispor, mais energia a gente vai ter que dispor para aquecer esse material, tá certo? Então, quando a gente fala sobre como é que se diz? Quando a gente fala sobre a parte de desculpa, deu um branquinho, daqui a pouco continua. Quando a gente mais fala sobre a massa, né, a gente vai dispor de mais energia, mais calor, mais quantidade, mais calor, né, um mecanismo de temperatura para aquecer. Então, quanto maior a massa, mais a temperatura, mais energia, né, e a gente observa que o aumento de temperatura, né, está representada pelo símbolo, né, alfa. Ele é parecido com uma alfa aqui no caso, e esse alfa aqui, na realidade, nada mais nada menos, isso significa a proporcionalidade, né? É sempre uma grandeza que é proporcional a outra grandeza, tá certo? Então, no caso aqui, a gente tem a quantidade de calor, né, praticamente proporcional à massa, né, e o aumento de temperatura. Então, quer dizer, uma está em função da outra. Então, quanto maior a massa, mais temperatura a gente vai precisar ter para nós chegarmos, né, mais energia a gente vai ter para aquecer esse material. Continuar. Dizemos que ela é uma constante, né, por exemplo, né, em uma sala, né, a quantidade de mãos é proporcional à quantidade de pessoas, né, então, que tem dentro da sala, ou seja, né, qual a constante, né, qual é a constante? Então, a gente, numa sala, a gente tem um determinado número de pessoas, né, ela está ligada a determinado número de mãos. Qual é a constante? Seria 2, né, porque no caso aqui,
né, a gente está falando sobre mãos, quantidade de mãos dessas pessoas são 2 mãos, então a constante é 2, tá certo? Ou seja, o número de mãos é 2 vezes, né, o número de pessoas, tá certo? Que seria a constante. Então, essa constante será chamada de C. Então, para a gente constituir essa formulinha aqui, né, a gente diz que a constante será chamada de Czinho, seria um C minúsculo aqui. Então, temos que a quantidade, né, a quantidade de calor, tá certo? É proporcional à massa, tá vendo? E a quantidade, né, de calor é proporcional à variação de temperatura, tá certo? Então, esses daqui, né, são símbolos que eles são proporcionais. Então, a quantidade de calor é proporcional à massa e a quantidade de calor é proporcional à variação da temperatura. E sua constante seria C minúsculo, tá certo? Sua constante seria C minúsculo. Podemos escrever a formulinha desta maneira aqui, ó, tá? A quantidade de calor é igual, né, igual a proporcionalidade da sua constante, né, que seria esse C aqui a constante, e aqui a variação de temperatura. No caso Czinho, né, quanto maior a constante, maior será a quantidade de calor para esquentar o objeto, né? Então maior quantidade, né, constante, maior quantidade de calor para esquentar o objeto, né? C é a mesma coisa que inércia térmica específica, tá? Então a gente fala aqui que esse C seria o valor constante específico, né, dessa formulinha, que vem de calor sensível, tá? Que é um calor sensível, tá? Onde se pensava que o calor era uma propriedade dos corpos, lembrando que a energia é uma propriedade, tá certo, pessoal? Desculpe o gaguejar, mas a gente continua daqui a pouco, tá?